Agora sim, agora vamos começar a enfiar o pé na jaca, começar a falar propriamente sobre os assuntos que estão em tempo corrente e sobre as coisas que já foram faladas também. Esse aqui é o eclipse de 2 de julho de 2019. Alguém aí está lembrando dos últimos noticiários, de último mês para cá? Isso aqui é a sombra do eclipse, aqui é o eclipse preciso, né, a sombra exata do eclipse, passando aqui, né, no oeste da América Latina, e isso aqui toda a sombra, né, do eclipse parcial. O que vocês acham? Revolta no Chile, revolta no Equador, revolta na Bolívia, mudanças, inversões na Argentina, né? E ainda resvala um pouquinho aqui no Brasil, queimadas aqui nessa região aqui, né? Tem vídeo meu antigo aí, já de 2017, 2017 para 2018, quando Júpiter ia entrar em Sagitário, que eu lembrei, quando Júpiter entra em Sagitário, tudo se alastra. Exagero, fanatismo e queimada. Incêndio. E o que não falta é incêndio, até na Califórnia. Né? Pois é. Depois, aliás, exorto-vos a acompanharem o vídeo que já está no canal, gratuitamente, é só acessar, do Júpiter ingressando em Capricórnio. Vai ingressar dia 2 e vai ficar ali até 2 de dezembro, vai ficar até dezembro do ano que vem também. Tem muita dica que também vai ser incorporada aqui. Aqui eu só vou falar resumidamente, porque no vídeo tem 1 hora de falatório e explicação, demonstração sobre isso, tá? Mas o que são os eclipses? São fatores que mostram, entre outras coisas, inversões, né? Os eclipses, ele te muda a direção e, em geral, isso é o que está acontecendo com a América Latina inteira. O próximo eclipse, que vai acontecer em 26 de dezembro, logo depois do Natal de 2019, a sombra dele está pegando essa região aqui toda. Tá? Tudo isso aqui. O que vocês imaginam que isso aqui seja? Bom, qualquer coisa que possa envolver tsunami, pegando várias dessas regiões, qualquer coisa que vocês possam imaginar em termos de movimentos tectônicos, estão associados a eclipses. Não dá para dizer assim absoluto que é aqui, que é aqui, que é no Japão, mas certamente nessa faixa aqui há uma tendência muito mais forte. E os tigres asiáticos, as bolsas asiáticas, elas podem fazer uma variação muito intensa nesse período. Não é bom fazer investimento de risco envolvendo bolsas asiáticas a partir de dezembro, passando aí 6 meses, tá? Pelo menos 6 meses. Então, isso aqui a gente vai retomar, já já. Outra coisa que é fundamental, a gente está vivendo uma fase que dá para dizer que ela não é única, mas ela chama a atenção para a sua particularidade na história, que são os índices cíclicos. Já ouviram falar nesse conceito de índices cíclicos? Que é uma coisa que a gente chama de índice Guichon-Barbot, né? O índice do Henri Guichon ou do André Barbeau, que são 2 astrólogos, o nome já diz, né, franceses, que desenvolveram, com base nas grandes conjunções de planetas lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Tá? E quando tem uma grande conjunção com pelo menos mais de 3 planetas, o índice cíclico, que eles fizeram um programa, fizeram um sistema para calcular isso na forma de gráfico, e o gráfico dá picos de intensidade como se fosse um eletrocardiograma. Imagina quando, em alguns momentos da história, o eletrocardiograma infarta, né? Que dá um pico de intensidade que eles chamam de astrodinas. Astrodinas. Só para vocês terem uma ideia, no ano 411 da Era Comum, teve um pico de 50 astrodinas, com 5 planetas lentos juntos no mesmo signo, ou quase em conjunção precisa, porque eles podem estar juntos no mesmo signo, formando ali o stellium, um famoso stellium, né, com muitos planetas ali, com vários graus de diferença. Quanto mais próximo, né, e quanto mais planetas lentos tiver, mais potente é o índice, mais forte é o índice. E quando acontece um índice, catástrofe, né? Coisa assim grave. E 50 astrodinas é o máximo do cúmulo, do ultra, do absurdo que já aconteceu até aqui. Então, 411, na Era Comum, as invasões vândalas, suevas, alanas em Roma. Destrói Roma. O que é Roma? Civilização ocidental, até então. Tá? É o século V, que vai entrar a Idade Média ali. Que alguns vão chamar de Idade das Trevas. Cuidado, esse conceito não é muito correto, não.
A Idade Média não pode ser considerada a Idade das Trevas porque, apesar de ter havido uma queda civilizacional, houve desenvolvimento tecnológico, humano, de várias formas diferentes e muitos sincretismos com culturas nativas de vários lugares da Europa e fora da Europa também, tá? Só para constar, o professor de História para perturbar aqui. Mas, enfim, o outro ciclo que atingiu 50 astrodinas é o da Peste Negra, no século XIV. 1304, por ali, 1311, você tem um outro ciclo enorme, com uma conjunção enorme de planetas, com a dizimação de metade da população do mundo, Europa, né? Que só se pensa eurocentricamente aí quando vai se dizer isso. Tá? Então, planetas geracionais. Eles desenvolveram esse ciclo aqui, então. Mas esse índice cíclico, ele pode ser variável, porque 5 planetas, né, lentos, até onde a gente está levando em conta só o Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Não está colocando Eris, Sedna, Transsaturninos, Quiron, a gente não está incluindo nada disso. São aqueles que são mais palpáveis diante do que a gente já conhece em torno deles, tá? Isso já é mais do que suficiente, é muita coisa. E aqui, para vocês terem uma ideia, em 1968, teve um pico aqui, bem grande, de 20, quase 30 astrodinas. E não foi só no Brasil que teve o AI-5, né? Não foi só no Brasil que teve situação parecida com o AI-5. É no mundo inteiro. A primavera lá em Paris também, teve barricada, teve uma porção de coisa. Na Europa, nos Estados Unidos, teve muita manifestação. No México também, em todo lugar. Tá? Então isso aqui é para a humanidade inteira. Que coincide, né, com situações que nós conhecemos, que a gente vive na carne, ou pelo menos quem é mais velho conheceu. Por exemplo, aqui teve a queda do Muro de Berlim, nesse pico aqui, bem aqui, 30 anos atrás, exatamente 89. Não está aqui marcado, mas está 30 anos atrás a queda do Muro de Berlim. Isso aqui são as expectativas. Aconteceu alguma coisa horrível em 99? Não, só as expectativas. Coisa horrível acontece o tempo todo, né? Mas não em larga escala, não uma coisa que cause um efeito dominó tão grande como, por exemplo, foi o 11 de setembro, que foi um efeito dominó violento, né? Mas isso aqui, em 99, é a expectativa em torno do bug do milênio. Só a expectativa já é suficiente para causar um estrago. Aqui, ó, os 30 astrodinas em 2020, aqui é Peste Negra. E aqui em 2020 a gente vai ter 30 astrodinas de novo. O que significa, esse gráfico aqui só está mostrando o de 2020. Isso aqui está falando o que eu já falei. Aqui tem só fazendo um parênteses, tem um link para quem quiser conferir estes gráficos e alguns outros, que o Tito Maciá, que é um astrólogo espanhol muito bom, ele faz uma pesquisa bem rebuscada sobre esses assuntos, e eles desenvolveram, alguns astrólogos espanhóis, desenvolveram um programa, um software que faz esse cálculo com mais precisão ainda do que era feito do André Barbeau e do Henri Guichon. Não desmerecendo o trabalho hercúleo dos dois, né? Mas só para vocês entenderem que em 2020 vamos ter esse pico aqui de 30 astrodinas, que é uma conjunção de Júpiter-Plutão, com Saturno pertinho também, e ainda vai ter um período que o Marte vai servir de gatilho, que é ali na virada de março para abril. Tá? Já dá para entender que março, abril, para o mundo inteiro, não é um período lá muito fácil, não é um período, porque isso aqui implica não só a ação de terceiros, não adianta a gente pensar só na ação do político, na ação dos militares, na ação do fulano de tal, terrorista que está vivendo lá no Afeganistão, do outro que se diz não terrorista que está vivendo nos Estados Unidos. Não dá para se ligar só nessas coisas estereotipadas, mas sim naquilo que acontece dentro da sua cabeça. Tá? As suas reações, quanto mais radicais elas forem, pior. Tá? Mas isso não significa que o mundo vai acabar em 2020. Eu estou vendo um monte de gente falar coisas assim catastróficas, que 2020 vai ser uma coisa horrível. Bom, 411 depois de Cristo e o século XIV foram muito, muito piores. E aqui eu vou demonstrar alguns mapas que tem várias conjunções que chegam a esses quase 30 astrodinas, essa potência de pico, de índice, né? Mas outros que tiveram eventos, né, que representam eventos difíceis, catastróficos e tudo mais, que não tem isso. Então, relativizem porque e não assustem, né, não se assustem nem assustem os demais. Então, como é que eles ficam? Isso aqui é o que eu te falei, ó.
os Vândalos, os Alanos e Suevos, todos aqui conjuntos, né, todos esses planetas, tira a Lua, né, porque a Lua é rápido, Plutão, Netuno, Júpiter e Saturno estavam aqui juntos, eram 4 fatores em quadratura com Urano. Estamos envolvendo uma conjunção enorme, envolvendo um 5º planeta. Tá? Isso aqui é um indicador que serve de base. A peste negra, mais ou menos a mesma coisa. Júpiter, Netuno, Urano e Saturno, aqui faz só uma quadratura de Júpiter com Plutão. Você vê que tem que estar os 5 envolvidos de alguma forma para ter esse estrondo de intensidade. Esse aqui é de 1981, que é o ano dos atentados. No finalzinho de 80, John Lennon morreu. Em 81 foi o Papa João Paulo II, Anwar Sadat morreu, João Paulo levou tiro, saiu bem daquela. Ronald Reagan levou tiro, também não morreu, e teve as bombas do Rio Centro. Para vocês terem uma ideia. Reparem que sempre que tem Saturno e Plutão, o bicho pega. O negócio, onde a coisa estoura, é com Saturno e Plutão envolvidos. Aqui, nesse caso, eles estão até distantes. Mas é o suficiente. O que eu tenho observado ao longo dos anos é que quando basta que os dois estejam no mesmo signo, claro que com a proximidade piora, mas basta que se o Plutão estiver aqui, o Saturno aqui, no começo do signo, já é suficiente para começar a crise. Tá? Então, quanto mais perto eles estão, quanto mais próximos uns dos outros, ou por conjunção, ou por quadratura, que é o aspecto de 90 graus, ou por oposição, pode esperar situação danosa envolvendo sistemas econômicos, sistemas territoriais, sistemas políticos que se invertem. O que eu quero dizer com inversão? Bom, está todo mundo falando aí da inversão que houve na Argentina. Tinha um governo de direita que virou de esquerda, por exemplo. Tá? Ou no Chile, todo mundo elogiando o Chile, e de repente tem uma passeata de milhões de pessoas, alguns desvalidos, outros com dificuldades financeiras, outros com insatisfação política, mas todo mundo resolveu inverter a posição do governo. É assim que acontece, junto com os eclipses, né? Que também já são passíveis de inversão. Isso aqui, 83, 83 teve Urano, Júpiter, Netuno com Saturno e Plutão juntos. A gente teve uma seca terrível no Nordeste, aliás, isso aqui é representação, né? Júpiter e Netuno são representações de proliferação das vítimas. Alguma coisa envolvendo água, no caso do Nordeste, a falta dela. Né? A água por causa do Netuno. Surge a rede manchete, o Júpiter tinha tocado Urano, né? Alguma coisa grande surge no cenário das telecomunicações, Júpiter com Urano, está relacionado com isso. Pena que a rede manchete não cresceu mais do que poderia, né? E teve aquele abate apavorante desse avião aqui, civil coreano, derrubado por jato soviético, que quase deflagrou uma terceira guerra mundial. Nessa brincadeira aí, o Ronald Reagan quase botaram um míssil para levantar, né? Levantaram isso e depois desistiram. E por causa disso criou-se o GPS. GPS é a cara de Júpiter com Urano, concordam? Quem gosta de astrologia, quem conhece a astrologia, Júpiter, longa distância, esquadrinhamento geográfico, Urano, alta tecnologia, comunicação de longa distância, telecomunicações. GPS, o Júpiter tocou aqui em função dessa situação terrível, o cara acaba liberando o GPS. Mas você vê que não passou muito disso aqui. A queda do Muro de Berlim, que agora, hoje, dia 9, está completando 30 anos. Aqui, ó. Aliás, não dia 9 não, foi dia 4, né? Tá aqui, ó. Tá aqui. Urano. O que é muro? Saturno, né? Um muro junto com Netuno, que tinha passado por Urano. Urano, demolição do muro. Netuno, dissolução das fronteiras. Tá? Em oposição com Júpiter. Envolveu isso aqui, então uma coisa que provocava divisão entre culturas e sociedades desmorona. Você vê que tem todo um processo, não só político, mas também econômico envolvido, que se alastra pelo planeta todo. São 3, 4 planetas. Esse aqui não está em configuração crítica. Se tivesse configuração crítica, poderia ter saído uma guerra. Esse aqui é o nosso próximo eclipse anular. Olha o estado em que ele está. O eclipse acontecendo aqui em 4 graus de Capricórnio, que acontece em 26 de dezembro de 2019, que a gente viu ali o desenho astrocartográfico, com a sombra passando lá na Ásia, Oceania, tá? E aqui, toda essa galera em Capricórnio. A gente vai ver que tem algumas daquelas regiões que vão ser mais afetadas pelo eclipse,
e também pelos tons gerais dos grandes ciclos aqui, que são sistemas de conservação, uso de terra, os poderes estabelecidos versus outsiders, questões econômicas que vão ter que mudar dramaticamente. Botou Saturno e Plutão junto, você vai ver crise violenta, crise com violência junto. E crise com violência junto que vai ter repercussões econômicas irreversíveis. Se vocês querem saber o que eu estou chamando de irreversível, depois do 11 de setembro de 2001, você tem que passar no aeroporto e tem que passar por aquela máquina nojenta, né, que tem que ficar te xerocando todo, te escaneando todo, você tem que ficar abrindo bolsa porque alguns malucos fizeram uma coisa catastrófica. Tá? E isso aqui realmente é um trânsito pesado. Tá? A gente vai ter ali uma virada de ano. Infelizmente eu não tenho tantas boas notícias, tem algumas, mas é bom que a gente saiba onde é que está o buraco para não pisar nele. Ou se pisar, não torce tanto assim o pé. Tá? Porque vai ter buraco, vai ter uma estrada transamazônica para a gente passar em 2020. E 2020 nem é o pior ano. Né? Ainda vai ter uma convergência para 2021. A gente vai chegar com todas essas crises até 2022. Já estou adiantando aqui que vocês vão ver os ciclos que eu vou apresentar aqui nos slides. Tem ciclos de Marte ali bem danosos. Marte em progressão no Brasil, por exemplo. Tá? Mas atualmente Netuno está sobre Achernar. Olha, a questão dos refugiados ainda vai dar muito pano para manga. Ainda vai ter... a gente ainda deve ter muita notícia de refugiado morrendo no meio do caminho, mais do que a gente já teve, que já foi horrível. Né? Achernar é uma estrela que está diretamente associada, tanto pelo lado A dela, a devoções, fertilizações, porque ela está associada às cheias de rios, né, como a cheia do Rio Nilo. E a cheia do Rio Nilo, quando ocorre a cheia, ela fertiliza as margens, né, e o egípcio antigo plantava ali, colhia, uma fartura, uma beleza. Porém, quando você tem cheia demais, você tem alagamento, você tem catástrofe, você tem desmoronamento, você tem naufrágio. E Netuno passando por isso aqui, já está há um tempinho, esse ano, pode agravar a situação de refugiado. Qualquer semelhança que isso tenha com a poluição lá do óleo no Nordeste do Brasil não é mera coincidência, é coisa que brota do mar, coisa que brota de grandes quantidades de água. Tá? Só para vocês terem uma ideia, contar um caso rapidinho. Uma vez eu fui tentar lançar uma escola aqui no Rio, lá no Jardim Botânico. Eu tinha colocado essa estrela no ascendente. Eu falei, essa estrela é boa porque ela é estrela de fartura, né? Só que eu tinha esquecido do lado enchente dela. E é literal. Literal mesmo. Tanto que a gente fez um negócio na cobertura de um prédio, era na cobertura, tinha um salão numa cobertura do prédio, estava todo mundo contente ali assistindo palestra e não parava de chover. Eu falava, mas é a cobertura, se encher vai ser lá embaixo. O ralo da cobertura entupiu. O ralo lá de fora da varanda da cobertura. Quando a gente olhou para o lado, estava cheio de água aqui, já invadindo o auditório. Só para vocês terem uma ideia de como é que a coisa pode ser literal. Tá? E isso aqui é uma dica do Morin de Villefranche. Ver as condições do regente do signo em que ocorre o eclipse. O eclipse ocorre em Capricórnio. O regente de Capricórnio, Saturno, que está em conjunção com Plutão, uma conjunção que ele aplica. Todo aspecto aplicativo, ele é sempre uma pressuposição de futuro, uma pressuposição de uma coisa que ainda está ganhando força, dando força. Se ele tivesse separativo, já está esmaecendo, mas não, é o contrário. Quer dizer que todas essas situações, pensa em Capricórnio, quando Capricórnio, algum capricorniano é o diretor da sua empresa, alguma coisa tem que estar errada. Alguma coisa tem que estar errada, porque ele vai achar que tem alguma coisa errada, ele vai encontrar um problema, não se sabe aonde. Você vai ter que corrigir, você vai ter que trabalhar 14 horas por dia para o cara poder dizer para você e falar assim, talvez tenha ficado bom. Talvez. Tá? Porque ele é exigente. O que isso aqui pressupõe? A quebra do excesso de exigência. Isso não é por causa do Capricórnio. Capricórnio não é malvado. Não é porque a pessoa é capricorniana que vai ser malvada. Mas isso aqui, toda coisa que é rígida demais, quebra. Sabe aquela fábula do Walt Disney, que tinha até na Disneyland antigamente, do junco e da árvore, a árvore aguentando a ventania, bravamente o junco lá, igual a montanha-russa. Pois é, tem uma hora que a ventania estava tão forte que a árvore caiu, e os juncos lá brincando com ela, estamos aqui, né? Pois é, tem que ter alguma flexibilidade. Isso aqui pressupõe que qualquer sistema inflexível rompe, quebra. E pior, ele se autodestrói, ele implode.
implode. Plutão, ele vai para dentro. A explosão é para dentro. Ele implode. Então, as facções que compõem um mesmo sistema se autodestroem porque não se dão mais. Tá? Todo sistema é assim. Então, todo sistema rígido precisa ser repensado, tem que passar pela chamada reengenharia. E aqui, de novo, né, o mapa astrocartográfico, agora com as linhas de astrocartografia também, com o eclipse. Né? Temos aqui uma linha de Marte bem nessa região aqui, que pega Irã, Iraque, Cazaquistão, um pouco da Arábia Saudita, Índia, Paquistão. Essas coisas aqui não estão muito bem. Também é a região da Indonésia, né? Esses pontos aqui ainda passa a linha de Marte, aqui, linha do meio do céu com Marte, que significa que são governos autoritários, pessoas que querem impor força de qualquer maneira, que podem entrar em crise. Né? Isso aqui, as mesmas configurações em outras épocas. Olha só, para vocês terem uma ideia de como é que algumas daquelas configurações mais difíceis, elas podem acontecer e outras situações que são difíceis não têm aquelas configurações. Tá? Aqui é a independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1776. Não temos uma grande conjunção, reparem. Plutão está aqui, Saturno aqui, Netuno aqui, Urano aqui, tá? Júpiter aqui junto com o Sol. Você não tem uma coisa com um índice cíclico como daqueles já demonstrados, tão terríveis. Concordam? Não é isso? Pois é, então você não tem essa situação aqui. A Revolução Francesa, a mesma coisa. Tá? Todo o século, o finalzinho do século XVIII, que a gente pensa, a gente sempre tem no imaginário o final do século XVIII como uma coisa assim convulsionada, né? Então seria de se esperar que tivesse uma coisa assim, um índice cíclico, algumas grandes conjunções bem terrível, mas justamente quando começam os grandes movimentos ou quando eles se estabelecem, não tem grandes movimentos críticos, né? Tem outras considerações. Júpiter aqui ia alcançar Urano logo em 1789. O que é aquilo ali? É a reviravolta, é uma inversão, mas muito localizada naquela região. Isso provavelmente, voltando aqui para o mapa, provavelmente isso aqui estava atingindo o mapa do rei. Estava atingindo o mapa do rei, estava acabando com o mapa do rei. Né? A Primeira Guerra Mundial já tem Urano, Saturno e Plutão. Tá? Saturno e Plutão, depois o Júpiter já tinha feito uma conjunção com Urano. Reparem que quando estoura a Primeira Guerra Mundial, temos essa recorrência aqui. Toda vez que Saturno e Plutão encostam, você pode esperar um negócio complicado. Tá? Que é o que vai acontecer em 2020, que já está acontecendo aqui. A conjunção mais precisa, que é mais tensa, é quando o Júpiter vai encostar nos três. Então, já adiantando, fevereiro, março, abril de 2020 e dezembro de 2020. Quando o Saturno retorna, depois ele sai de novo, né, do movimento retrógrado, ele chega a entrar em Aquário e volta para Capricórnio. Tá? Aqui a Revolução Russa. Saturno tinha acabado, né, 2 anos antes, ele tinha cruzado aqui, passado em cima de Plutão, né, ainda estava durante a Primeira Guerra, né, e isso já é marcante na Revolução Russa. Segunda Guerra Mundial. Vocês vão reparar que eu tirei todos os planetas rápidos, deixei só os planetas lentos. A mesma coisa. Na Segunda Guerra Mundial não tem grandes conjunções, exceto quando os Estados Unidos entram na guerra. Que aí o bicho pegou. Quando Saturno tocou Urano. Os Estados Unidos entram na guerra, na Europa, invade, vai invadindo, vai se aliando com vários países europeus, quando Saturno entra em conjunção com Urano. E aí começa toda a escalada de construção da bomba atômica, até chegar em 45 para lançar a bomba atômica, que é um processo também. Isso aqui é uma demonstração geral, não é nem o ingresso do Sol em Áries, tá? Mas tá pertinho, no dia seguinte. Só para vocês terem uma ideia de quando é que a conjunção acontece, que é 20 de março de 2020, que eu já tinha falado. Isso aqui vai ser o gatilho para disparar. São situações violentas que podem envolver quebras de sistemas administrativos, quebras bancárias, tem banco que quebra, pode não ser Banco do Brasil, mas Banco Mundial sim. Tá? Bancos mundiais, financiamentos que são interrompidos. Vamos entender que tem algumas saídas.
Tá? Vamos ter bons aspectos aí de Plutão com Mercúrio, Saturno com Mercúrio. As saídas são basicamente pela via das ações independentes, educacionais, sobretudo estas, né? E pelas soluções inteligentes com coisas que a gente pode fazer com o que está à mão. Meio MacGyver, né? Meio que na forma do improviso. E não dependendo tanto assim de grandes conglomerados. Embora, vez por outra, alguns possam fazer financiamentos, fomentos e coisa e tal. Mas, só para vocês terem uma ideia, que ali no finalzinho de março é que a coisa está mais complicada. Isso aqui ainda é mundo, tá? Esse é o eclipse de 21 de junho de 2020, metade de 2020. Olha onde repete a coisa. Só que aqui ainda vai um pouquinho mais para norte, a sombra. O que vai pegar de novo os mesmos países, o pico de intensidade está aqui, pega um pouco de Arábia Saudita. Quem está esperando muita coisa vindo da Arábia Saudita ou dessas outras regiões, é melhor pisar no freio e ir com mais cautela, porque talvez não venha tudo o que se espera desses países, né? Quem estiver importando ou exportando alguma coisa assim. Tá?